Shalom, gente, graça e paz, boa tarde. Obrigado pela tua presença, obrigado por todos que estão aqui. Mais uma tarde na presença de Deus, a continuação do nosso estudo, né? Ele está bem longo, mas é que é importante a gente se aprofundar, responder dúvidas, enfim. E você que está nos assistindo também. Nós temos o nosso canal no YouTube, qualquer dúvida você pode entrar em contato. Também se quiser o estudo, não tem custo nenhum, a gente envia para o seu e-mail também, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, dando continuidade à nossa ministração da aula passada, onde o assunto era: e se isso ou o que estiver acontecendo, a direção for contra o que Deus me mostrou, certo? Então vamos continuar. Precisamos estabelecer um princípio difícil e crítico dentro do nosso coração. Uma vez que Deus delega a sua autoridade a homens, Ele não a retira. A única exceção é quando um líder diretamente viola as leis e a palavra escrita de Deus. Então, aquele tabu de que a presença de Deus não pode ser retirada cai por terra, ok? Então, a não ser que o líder viole o quê? As leis e a palavra escrita de Deus. Daí, a presença de Deus, a unção de Deus se retira. O próprio Deus não ultrapassa a autoridade que Ele delega. Não podemos ignorar a autoridade delegada e declarar que somos submissos somente a Deus. Moisés falou sobre este princípio com os líderes das tribos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Números 30, versículo 1 ao 5. Quem lê para nós, por favor? Pode ser, Lucas, vai lá. Eu? Isso, você. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela. Todos os seus votos são válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia que tal souber e o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Moisés então reforçou ainda mais o princípio, aplicando para a mulher e o seu marido. Deus, a autoridade suprema ou direta, também mantém, aliás, o que a autoridade delegada consentir. Ele também anula o que a autoridade delegada cancelar. O Senhor respeita a sua autoridade delegada. Uma vez que uma mulher jovem está sob a autoridade do pai, ou a esposa está sob a autoridade do seu marido, Deus tratará com o pai ou o marido, mas não com a mulher. Acerca do voto, por exemplo, da mulher fazer um voto sem falar com seu pai. Daí o pai ficou sabendo e disse: não, minha filha, Deus vai o quê? Ouvir a voz do pai. Ou o esposo, a mulher fez algo que ela não consultou o seu esposo, e o seu esposo não está de acordo, e o seu esposo disser não, é válido, Deus vai o quê? Acatar a voz do esposo, se estiver dentro da palavra e dos direcionamentos de Deus, ok? Esse princípio é encontrado no Conselho Geral das Escrituras, não somente na família, mas em outras áreas de autoridade delegada também. Novamente quero enfatizar que a exceção ocorre quando a autoridade nos diz para fazermos algo que diretamente contradiz os mandamentos de Deus. Eu fico triste ao ouvir coisas no ministério como: meu pastor me disse para não fazer isto, mas fazendo ele, não está ouvindo corretamente a Deus, então eu continuarei fazendo, mas sem que ninguém saiba. Aí meu pastor não entendeu, a minha liderança não sabe, Deus falou comigo. Daí se esconde e faz pelas costas. Complicado. Não importa se você tem ouvido em oração, você está se rebelando contra a autoridade de Deus. Se isso vai contra as diretrizes das autoridades em sua vida, então a gente tem que o quê? Caminhar em obediência. Ah, pastor, mas eu tive uma direção. Apresente a direção ao pastor, ou à pastora, ou às lideranças e orem. Se Deus, se foi realmente Deus que te mostrou aquilo para aquele tempo, Deus vai mover algo para que aquilo seja colocado para aquele tempo, ok? Os exemplos que eu poderia dar são inúmeros. Eu tenho descoberto que quando uma revelação queima em nosso coração, muitas questões são respondidas e muitos problemas são resolvidos. O que procuramos é uma revelação sobre a autoridade
que é a revelação do próprio Deus, pois Ele e sua autoridade são inseparáveis. Clame a Deus e peça o que queime em seu coração o princípio da submissão, à medida que estudamos. Senão, você acabará com mais perguntas do que quando começamos o estudo. Se não começar a queimar a obediência, porque não tem que ser algo imposto. Lembra que a gente falou no começo? Que a submissão ou a obediência, ela é algo que tem que ser voluntário. Então, se tu sente que o teu coração ainda não é voluntário quanto a isso, ou ele é um pouco voluntário, mas há uma resistência, ore a Deus. É melhor a gente ser verdadeiro e dizer, Deus, tem algo errado ainda com o meu coração, do que ficar lutando ou enganando-se a si mesmo e um dia o que vai acontecer? Vamos lá, alguém me responde? O que é? Morre. Por quê? Porque explode a rebeldia e às vezes se torna algo muito grande para ser controlado. Certo? Então vamos lá, vamos entrar no próximo capítulo, porque ficou bem claro, certo? Se Deus me falou algo que não está dito para a autoridade, o que nós devemos fazer? Orar e pedir um momento para conversar com a autoridade. Se mesmo assim ela não aceitar, vai para os pés do Senhor. Ou você muda, ou ele muda. Mas se for pecado, cai fora. Desentendimento, converta-se. Essa é a grande verdade. É meio brusca, mas é. Porque desentendimentos sempre vão acontecer. Não adianta querer dizer que nós vamos ter um lugar perfeito. Sempre vão haver desentendimentos. Não pode haver o quê? Pecado. Daí fica complicado. Daí cabode, né? E foi-se a glória de Deus. Então vamos lá. O tratamento injusto. Como que nós vamos tratar com tratamentos injustos? Quando líderes tratam-nos de maneira injusta. O exemplo de Jesus. Pedro continuou dizendo, porquanto para isto mesmo foste chamados. Quando eu estou pregando sobre essa passagem, geralmente peço às pessoas para olharem em sua Bíblia e eu digo com entusiasmo, repitam essas palavras, este é o meu chamado. Jesus falou que este é o nosso chamado, concordam? Então vocês podem repetir, este é o meu chamado? Este é o meu chamado. Ser como quem? Jesus. Então olha o exemplo de Jesus. Estamos sempre falando sobre o chamado da nossa vida. Este é um deles. Ouça o que Pedro diz. 1 Pedro 2:21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, seu exemplo pessoal, para seguirdes os seus passos. Exatamente. Como que ele sofreu? A gente ia fazer um cinema em casa, né? Que a gente comentou. Não tinha pipoca, nem no mercado. Mas nós íamos ver novamente Paixão de Cristo. Pra quê? Pra lembrar. Ai, mas é muito forte. Tem que olhar porque é forte. A gente não vê um monte de filme que é forte? Então tem que trazer o arrependimento, lembrar o que ele fez por nós. Como ele sofreu? Pedro explicou no versículo anterior, tratamento injusto de autoridade delegada. Por vezes Deus coloca em situações por meio das quais recebemos tratamento insensato de autoridades, assim como ele fez com Davi, José, Daniel, o apóstolo Paulo e outros. Nosso chamado é lidarmos com isso corretamente e Jesus nos deu o exemplo pessoal de como fazê-lo. Você pode questionar, que bem fácil portarmos tal tratamento injusto e brutal de líderes? A ideia vai contra a nossa mente natural, porque a sua lógica parece absurda. Contudo, a sabedoria de Deus molda um coração submisso através deste tipo de tratamento em 3 maneiras. Então, por quê? Porque Deus vai moldar um coração submisso, um coração reto. Primeira forma, deixa lugar para o tratamento justo de Deus. Segundo isso, desenvolve em nós o caráter de Cristo. E terceiro, nossa submissão a este tratamento glorifica a Deus. Então vamos lá. Primeiro, deixa lugar para o tratamento justo de Deus. O líder é injusto, mas a justiça de Deus vem e se manifesta. Segundo, desenvolve em nós o caráter de Cristo. E terceiro, a nossa submissão a este tratamento glorifica a Deus.
Então, Paulo prefaciou sua conclusão sobre a submissão a autoridades governamentais. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, se o líder está sendo insensato, usado por Deus, tudo bem, Deus está usando ele para tratar o teu caráter, glorificar o nome dele e trabalhar no quê? Exatamente. E se não for, Deus vai tratar com ele, mais cedo ou mais tarde. Então, defesa, correção, vingança ou outras retribuições apropriadas devem proceder das mãos de Deus e não dos homens. O indivíduo que vinga a si mesmo não tem a humildade de Cristo, né? A vitória do sabor de mel. Aquele que viu eu passando prova, um dia vai ver e eu vou estar lá, toda pomposa e poderosa, e eu vou estar lá, né? Quanta gente cantando isso e nem percebe que não é uma canção de vitória, é uma canção de vingança. Porque o que tem crescido no coração não é a vitória em si, mas é mostrar para alguém. Isso é o quê? Vingança. Ó, tá vendo? Você não me deu a mão, você não me ajudou, você não me apoiou, você não fez o que eu queria. Agora aqui onde é que eu tô, onde é que você tá? Complicado. Ninguém na terra possui mais autoridade do que Jesus. No entanto, ele nunca se defendeu perante autoridades. Vocês lembram de Jesus se defendendo perante as autoridades? As pessoas perguntavam para ele o que ele queria dizer e ele dizia o quê? Nada. Se defender, ele não... Te defende. Daí, uma vez que ele falou alguma coisa, ele disse assim: nenhuma autoridade te foi dada se o meu pai não tivesse te dado essa autoridade. Que ele falou para Pilatos. Entendeu? Então ele sabia, ele calou, ele como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Então, ele fez o quê? Ele simplesmente orou o tempo todo e se submeteu. Vamos à exata situação a que Pedro se referiu, que foi quando Jesus esteve perante o julgamento. Marcos 15, versículo 3 e versículo 5. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Jesus, porém, não respondeu palavra alguma. Imagine a corte da lei, onde tudo que foi falado por testemunhas era oficialmente usado contra Jesus. Os homens que falavam eram líderes religiosos e políticos de sua nação. Eram homens de influência cujas palavras tinham grande peso, mas não havia uma sombra de verdade na palavra deles. Eles falavam mentiras completas, mas Jesus ficou em silêncio perante seus acusadores e não se defendeu. Marcos 15, 4 e 5. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Quando você vê que você está numa situação onde várias pessoas ao teu redor sabem que você não fez nada daquilo, ou sabem que você está ali injustamente. Uns estão mentindo a seu respeito na sua cara, te olhando nos olhos, né? E outros nas suas costas. Mas qual que é a nossa postura? Orar, né? E dizer: Deus, está nas tuas mãos. Várias vezes nós tivemos situações assim, de calúnias sendo levantadas a nosso respeito, mentiras realmente exacerbadas, e a gente ter vontade, sim. Não pensa que a gente não tem vontade de falar, não. Ah, não, tô tranquila. Não, a carne se bate por dentro. Eu vou ter vontade de tirar satisfação, perguntar: poxa, meu, por quê? Qual é? O que aconteceu? Ou dizer: da onde tu tirou isso? Da onde, pelo amor de Deus, me explica. E Deus diz: e o tempo vai mostrando. A realidade é essa, né? E se o tempo não mostrar, lá na glória as coisas vão se manifestar. O que for palha, madeira e não for ouro, vai o quê? Queima. Então vamos lá. Pilatos era o juiz em maior posição naquela terra. Inúmeras vezes ele presenciou homens sendo julgados e os assistiu defendendo a si mesmos, freneticamente, a fim de evitar o julgamento. Se fossem condenados,
eram presos, exilados ou executados. Não havia outra corte para que pudessem apelar. Ele nunca tinha visto um homem ser acusado e permanecer em silêncio. Pilatos sabia que líderes haviam levado Jesus para ser julgado, movidos por inveja, e eles queriam a punição mais severa, a crucificação. Ele também sabia que Jesus não era aquele que eles diziam ser. Mesmo assim, Jesus recusou-se a se defender. Seu comportamento fez com que o governo se maravilhasse com a sua serenidade. O que é serenidade? Tranquilidade? Tranquilidade, é. Então, imagina, nas nossas situações diárias, alguém começa, nós estamos numa postura em Deus e alguém começa a nos espetar. Mas por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? Por que você não está fazendo aquilo outro? Daí você pega e se posiciona. Porque Deus falou comigo e eu entendo o que Deus está fazendo na minha vida. O máximo que nós podemos dizer. Porque aqui ele estava numa situação de julgamento, né? Nós vivemos um dia a dia, então eu não vou deixar alguém falando sozinho e ignorar completamente a pessoa. Isso é falta de educação. Então eu vou chegar e vou o quê? Não, eu estou numa direção de Deus, eu tenho certeza no que Deus está fazendo e tal. Não, mas você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falo assim, não, eu tenho que fazer aquilo que o meu Deus tem me ensinado e me dito a fazer. Porque tem pessoas que nos cobram, nossa, por que você não faz? Você sabe, você pode. Qual que é a nossa postura? Passar aquilo que eu creio, não só uma diretriz. Porque se eu ainda não creio, eu preciso orar para que aquilo faça morada no meu coração. Porque senão eu vou fazer só porque alguém me mandou? Tá certo que quando eu estou debaixo de autoridade e alguém me diz para fazer algo que não fere a palavra de Deus, eu não estou desconfortável, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer e ficar só naquilo. Eu vou orar e vou dizer, Deus, não estou confortável. Ministra o meu coração, eu preciso estar caminhando junto nessa visão. Deus é infiel? Não, Ele é fiel. Então Ele vai o quê? Ministrar o teu e o meu coração. Ok? Então por que Jesus não se defendeu? Qual foi a razão? Para permanecer sob o julgamento do seu Pai e, portanto, sobre a sua proteção. Quando eu me apresento em justificativa, eu saio da proteção de Deus e entro na justiça do homem. Se ele se justificasse, ele ia chamar a justiça de Pilatos sobre a vida dele. A justiça dos reis daquela época. Se você na escola entra numa linha de querer se justificar de algo que você está tranquilo, ou que você errou, cale. Porque senão você vai entrar debaixo do juízo daquela pessoa que está ali. Você sai debaixo da proteção de Deus. Como assim? Como assim? Você colou na prova. Você está errado. Ah não, mas professor, foi ele que me pediu. A gente sempre tem uma desculpa. Você colou. Entendeu? Cala, te arrepende e deixa que o juízo de Deus venha sobre você. Agora, se você começar a se justificar, Deus não pode mais te guardar. Você vai prestar contas ali. E só. Pagar o erro. Oi? Vai pagar o erro que ele fez. Agora, se você calar e permanecer debaixo da justiça de Deus, o que vai acontecer? Deus vai continuar te guardando. Mas isso você errou. E quando você não errou? Você está levando a culpa por alguém. E fica com a boca fechada. Como que consegue? Hã? Como que dá conta? É o famoso exemplo quando tinha um irmão mais velho, né, que quebrava o tempo. Foi ele, não mesmo. Foi ele toda vez ele quebra, toda vez ele empurrou. Não, então permanece debaixo do cuidado de Deus, que o Senhor a seu tempo vai te exaltar. Agora, é claro, se a professora chegar, ou na escola, né, eu estou usando esse termo, mas chegar e te perguntar, você viu o que aconteceu? Você não pode mentir, né? Você vai dizer, olha, professora, realmente não foi eu, aconteceu assim. Daí tu olha pro teu camarada e diz, ó, foi mal, cara, mas eu não posso mentir. Agora, se não, fica na tua. Até nós vivemos uma situação parecida outro dia. Tinha duas moças de moto na nossa frente no carro e uma estava sem capacete. E na frente tinha uma blitz. A vontade era avisar, ó, estava sem capacete, né? Mas a gente não pode ser dedo duro. Agora, se o policial parasse e perguntasse, eu teria que dizer. Mas para bênção, para sorte delas, ele não parou e não perguntou, né?
Então, só pra gente ir mais ou menos... Não. Não, a gente não pode, né? Agora, se perguntar, eu não posso incorrer com mentira. Cheguei ainda até a perguntar por que você Foi. vai fazer, mãe? Isso. Foi legal até porque deu pra dar o exemplo agora. Deus até, tu vê que nas coisas do nosso dia a dia, Ele arruma situações para que a gente entenda melhor o que está acontecendo. Então, mas não é uma injustiça? Poxa, meu, sem capacete andando na rua ali, no pleno setor sul. Uhul! Não é? Poxa, todo mundo fazendo tudo certinho. Anda na justiça que Deus te ensinou. Deixa com Deus. Então não podia nem ter falado, avisar pra ela, falar pra ela ver na frente, porque senão... Também. Elas pararam. Elas viram, elas pararam na hora, encostou do lado e saiu de cima da moto. Mas a Blitz estava desmontando. Mas elas viram em cima e elas encostaram. Avisar, ó, tem uma Blitz. Não, porque daí tu vai estar pecando junto com elas. Concordando com o erro dela. E concordando com ele. Tem que ficar nulo e deixar a justiça de Deus. A não ser que perguntem, daí tu vai chegar e vai dizer, ó. Ou, né? Então vamos lá. Então, olha o que Pedro disse. Pois ele, quando ultrajado, não revidava como traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso está em 1 Pedro 2, 23. Quando recusamos a nos defender a nós mesmos, estamos abrigados sobre a mão da graça e o julgamento de Deus. Não existe lugar mais seguro. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem que nós chamamos Jesus do quê? Nosso advogado. Do nosso advogado. Então eu tenho um advogado para me justificar. O sangue dele correu na cruz para me justificar. Agora, se eu vou me justificar, o que eu faço com o sangue de Jesus? Eu não preciso, eu sei mais do que o Senhor. Eu tenho, né? A força. Eu tenho a palavra da justiça. Eu sei mais do que o Senhor, viu, Deus? É o que você está dizendo, é o que você está comunicando. Em contraste, aqueles que defendem a si mesmos estão sob a jurisdição e o julgamento dos seus acusadores e, portanto, perdem a intervenção divina. Jesus nunca perdeu a vista do justo juiz, mesmo quando ele estava perante a autoridade delegada. Ao se refrear e não se defender, ele permaneceu sobre a defesa de Deus durante todo o processo. No momento em que você se justifica e defende a si mesmo, você dá preferência a seu acusador como se ele fosse o seu juiz. Você se desvia do seu direito espiritual de proteção porque se eleva acima de você no nível espiritual, à medida que você responde a seu criticismo. A influência dele se eleva à sua defesa. Ao tentar provar a sua inocência, você depende da misericórdia do seu acusador. Por esta razão, Jesus nos exortou. Mateus 5, 25, 26. Lê para nós, Hannah. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. De acordo com essa parábola, você terá de pagar o que o seu acusador demandar como restituição. Quanto maior a ofensa que ele estiver contra você, menos misericórdia terá. Ele cobrará até o último centavo da sua dívida, quer ele seja justo ou não aos seus olhos. Por quê? Porque você foi preferir ser julgado e ser acusado e se justificar diante daquele acusador, não diante do justo juiz. Gente, isso é a coisa mais comum entre nós hoje. Como é difícil se deixar justificar por Jesus. Ainda mais numa sociedade onde o eu é tudo, né? A gente vê tantos psicólogos cristãos escrevendo livros sobre autoajuda. E eu tenho ficado cada vez mais temerosa com isso. Por quê? Porque a autoajuda, ela deveria ser boa, não deveria? Mas ela está elevando o ego e o eu da pessoa de uma maneira onde o humanismo discretamente está sendo entronizado. Então eu não posso ajudar a fazer as coisas para mim crescer? Claro que sim, mas pelo temor do Senhor, pela sabedoria de Deus, não porque eu me elevo e sei. E é isso que está sendo ministrado. A elevação do eu. Daí entra essas coisas aqui.
Eu me justifico porque eu sei, eu me conheço, eu sei as minhas diretrizes, eu sei como eu penso, então eu tenho um poder de argumentação. Vocês estão entendendo como a linha é fina? Cris, Oi. não sei se isso cabe nisso aí. É tipo assim, a pessoa é uma pessoa bem instruída, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Aí ela pode usar isso pra, tipo assim, Pra quê? pra se promover. Sim. Ela pode, não, ela usa. Aí no caso isso aí também é errado. Claro. Qual que é a nossa motivação? Lembra que eu falo tanto de motivação? Ela tem que estar sempre sendo afinada. A gente tem que estar sempre dizendo, Deus, mudou a minha motivação, o Senhor afinou ela. Ela tem mudado? Senhor, me traz de volta ao primeiro amor, me traz de volta à essência daquilo que o Senhor me pediu. Porque eu senti assim, Vez por outra a gente vai dar uma desviadinha, a gente tem que voltar. porque a autoajuda é tipo assim, é eu me ajudando a mim mesma, mas só que E daí eu tiro Deus da história. porque o que eu sei é Deus que me ensinou, que Sim. me deu. Por isso que eu tô falando, tá vendo a linha fina? É uma linha muito fina. É bênção até certo ponto. Só que quando a gente começa a entrar por esse lado, se a gente não tem alguém para nos orientar acerca dessas coisas, eu me perco, gente. Por quê? Porque a psique do homem, a mente do homem, elas são veredas muito profundas. Nós, homens, não conhecemos a profundidade, só o Espírito de Deus conhece. Só que daí, quando eu começo a conhecer um pouquinho, daí eu já acho que eu tô exatamente. Eu acho tão interessante estar vendo uma situação no treinador pregação lá, e ele está falando interessante que a teologia é o homem, o homem tentando entender o Criador. E não seria entender, seria conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você sabe quem Ele é e quem é você através É dele. diferente você conhecer e você entender. Isso, é exatamente A isso. criatura tentando entender o Criador, não tem como entender. Você tem que conhecer o Criador, porque quem é você. Daí você através vai dele. entender. E daí você vai se conhecer. Exatamente. Então não tem. E a psique, o que ela faz? Ela estuda o entender do homem, a alma, os caminhos. E não adianta esses caminhos, quem conhece na íntegra é quem nos fez. Não tem como. A gente tem uma ideia e tem estudos maravilhosos. E eu estudei com esses estudos e gosto demais. Mas até que ponto existe uma linha limítrofe? E a gente tem que saber que ela está ali. E quando eu chegar nela, eu tenho que saber que dali pra frente é só Ele. Então não adianta o teu conhecimento, o teu grau de estudo, de mestrado, de pós, né? Aquela coisa arada toda. Se não for Deus, é só paliativo. É aspirina, passar a dor de cabeça. E Deus quer curar a dor de cabeça. Nós que uma vez por mês temos dor de cabeça, naturais, a gente sabe muito bem o que é isso. É o paliativo. Você toma, passou o efeito, ela volta. Jesus quer curar, só Ele pode curar, ok? Então vamos lá, posicionado a abençoar. Então a gente viu até aqui o que? A questão do exemplo de Jesus. Como Jesus se comportava diante do que? De acusações injustas. Oi? Se eu recebo uma acusação, assim, se eu ouço que estão falando sobre mim, eu fico calado, espero que Deus tome providência. Mas se a pessoa me acusar assim, pessoalmente, frente a frente, e fazer igual Pilatos fez com Jesus, e aí você não vai falar nada, o que eu devo falar? Eu devo defender? Ou mesmo assim, eu não vou falar, você está acusando? Não, agora falando, fica calado, olha pra pessoa. Eu acho melhor uma resposta para não ter argumentos para ela querer jogar em cima de você outra acusação em cima dela e não vai ter limite. Às vezes, só um minutinho, às vezes é só uma conversa, então você pode contra-argumentar, um diálogo. Não, mas espera aí, a situação é assim, tal, numa conversa, numa discussão, em algo assim, para uma armadilha, uma afronta, uma situação, não, você cala, porque sabe o que vai acontecer? Bate-boca, baixaria. É nisso que a Graça falou aí, aconteceu comigo lá na El, alguns anos atrás, entrou um senhor lá para tomar conta das máquinas, e eu tomava conta. Sim.
E ele entrou lá e o diretor lá deu carta branca para ele fazer o que quisesse lá na oficina da Elma. E ele foi, ele arrumou um jeito lá e chegou no nosso diretor financeiro da Elma e falou que eu estava roubando a Elma Engenharia. Sim. Aí o diretor me chamou na sala dele e não me acusou, mas ele supôs que eu estava roubando. Sim. Aí eu entendi, falei com ele, disse, não sei, eu falei, ó, tudo bem, eu vou deixar, eu não estou fazendo isso, o cargo está à disposição, você, eu vou pôr no seu lugar, fala, tudo bem, quer pôr, tudo bem. Aí o pessoal que trabalhava lá no oficina disse, o que você vai fazer com esse cara? O cara falou que você está roubando para não, eu vou orar pregando a mão de Deus, porque Deus vai mostrar quem é o certo e o errado nessa história, eu não vou ficar batendo boca com ele. Exatamente. Entendeu? Aí passou algum tempo, descobriu que ele estava roubando lubrificante, um monte de coisa. Que na verdade era ele. Era ele jogou pra mim de mim. E aí ele saiu de lá e eu estou na Elma até hoje. Então, assim, quando a gente deixa Deus agir, eu podia muito bem tirar essa situação com ele, porque eu agi sobre a lei dos homens. Então, nós vamos. E daí tu ia entrar no julgamento daquela situação. Aí então eu deixei para Deus, vou deixar na mão de Deus, porque Deus não conhece. Não precisa de eu falar para os outros que eu estou certo, porque Deus não conhece. Não precisa ficar batendo boca e ficar, e provar que eu estou certo. Só Deus vai mostrar para quem está certo. Aí depois disso, que aconteceu isso, numa reunião lá dos diretores, o próprio dono da empresa, o pai do diretor financeiro, falou assim, ó, os únicos funcionários aqui na Elma que não roubaram nós na oficina, foi o Hélio e o outro fulano, que os outros tudo roubou. Eu ouvi da boca do pai dele falando que eu nunca me tinha na Elma. Então o que Deus fez ali? Deus exaltou e mostrou quem que era o culpado. Então, numa situação dessa, melhor, olha, eu me conheço, a única coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, eu sei quem eu sou. Daí vocês ficam por conta de vocês, né? E vai orar. E se você tiver errado a situação? Daí, tu tem que mais abrir o bico, pedir perdão e vai orar. Se você tá errado, você tá errado. Aí tá lasqueira, vai ter que sofrer as consequências do erro. Eu lembrei de um ditado que o pessoal fala que quando você fica calado, você assume. Quem cala consente? Por exemplo, o pessoal desce a lei. É um ditado do mundo, né? Então tá beleza. Ok? Vou ficar com os ditados bíblicos, que eles são melhores. Alguns do mundo até dá para encaixar, que são baseados em provérbios e tudo mais. Mas, enfim, nem todos. Então, deu para entender? Ficou claro todas as posturas? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Posicionado a abençoar. Precisamos ter em vista que é um dos propósitos benéficos de Deus nos colocar sobre tratamento injusto nas mãos de autoridades. Ai, Deus. É um propósito benéfico de Deus, então, me colocar sob tratamento injusto. É. Claro, por um tempo de tratamento de caráter. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fosse chamados a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3:9. A bênção pode não consistir em coisas materiais, embora muitas vezes o seja, mas também pode ser coisas em áreas mais importantes, como um caráter segundo o de Cristo, a força do reino ou galardão eterno. Quantas pessoas têm visto o propósito de Deus, ou assim, Deus está agindo porque eu estou prosperando, Deus está agindo porque eu comprei um carro, Deus está agindo porque eu comprei uma casa, Deus está agindo porque eu estou de tênis novo, Deus está agindo porque eu ganhei um brinco, ganhei um relógio, sei lá, estou só citando. E o caráter? Ninguém mais está buscando o caráter de Jesus, só as coisas. Mas é tempo de nós buscarmos ser como Jesus é. Não ter o ser. Exatamente. Tanto que as pessoas estão sendo observadas e rotuladas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Quanta gente tem e não é. E quanta gente não tem e é. Simples, humilde, gracioso, opera na presença de Deus. Quem não tem nada, né? geralmente é quem tem tudo. Aquele que perder sua vida, achará, mas aquele que achar a sua vida, perdê-la. Então vamos lá. A bênção pode não consistir em coisas... já li aqui, perdão. Quando nos submetermos à autoridade de Deus, nenhum mal pode atingir o nosso bem-estar espiritual. Pedro deixou claro, dizendo, 1 Pedro 3,13, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos no que é bom?
O contexto desta exortação é o seguirmos o exemplo pessoal de Jesus. Com relação ao caráter como de Cristo, Pedro admoestou: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 3, versículo 18 e 1 Pedro 4, versículo 1. Pedro nos instruiu a nos prepararmos para sofrimentos similares aos de Cristo. Então ele falou o quê? Que nós seríamos livres dos sofrimentos das perseguições. De todos os sofrimentos e todas as perseguições. Não, ele disse que nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, perseverar, porque ele venceu o mundo. Então olha só, Cristo sofreu, o que no contexto da sua epístola se refere a um tratamento injusto das autoridades. Você pode imaginar homens militares indo à batalha sem armamento? Que ridículo! Mesmo assim, muitos cristãos não estão armados para sofrer o tratamento insensato. De uma certa maneira, por quê? Deus tem que nos treinar. Porque na escola, no trabalho, no dia a dia, é sempre tudo as mil maravilhas, ou de vez em quando acontece umas coisas que tu para e tu diz, meu Deus do céu, né? Ai, se eu pudesse. Não é, é real. O nosso dia a dia não é só flores, existem espinhos. Então a gente precisa estar armado para sofrer o tratamento insensato. Como que eu vou me armar? Sendo tratado vez por outra com insensatez. Quantos atingidos eles entram no estado de choque, quem não está armado para insensatez, espasmo ou assombro. Eles reagem num nível de questionamento ao invés de agirem segundo o princípio de autoridade. Permita-me dar-lhe outro exemplo de alguém que esteja armado. Uma parte crucial no treinamento de pilotos é o uso do simulador de voo. Nestes simuladores, os pilotos são confrontados com quase todos os tipos de emergência que poderão enfrentar. Na segurança deste cenário, eles aprimoram suas capacidades de reação até que possam com sucesso enfrentá-las. Essa preparação os arma para emergências. Se alguma coisa acontecer no voo verdadeiro, os pilotos não entram em pânico, eles reagem armados e guiados pelo treinamento extensivo. É o que Deus faz conosco. Nós também não somos um exército. Ele não nos chama de exército. Hein, gente? Então a gente tem que se armar no exército do Senhor. Porque senão a gente vive uma vida desarmado. Sabe quando você vai viver, daí acontece. Daqui a pouco você vai dizer, meu Deus, Senhor, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Por quê? Porque vocês não foram ensinados, porque nós não fomos ensinados a discernir o que está se passando. O porquê Deus está querendo nos ensinar? É para o nosso bem? Não é porque Ele nos odeia. Quanta gente eu vejo, Senhor, por quê? Na hora. E a gente questiona. Mas o melhor o quê? Com o tempo, depois a gente, poxa Deus, obrigado. O Senhor está me preparando. Me preparando para ser bênção na minha vida, na vida dos que me cercam e para ser bênção naqueles que o Senhor vai trazer para mim, dar o meu exemplo de vida. Aqui eles falam sobre o treinamento deles é no simulador de voo, né? Eles vivenciam aquela situação que na realidade eles vão viver. Sim. Para estar preparado. Então, isso. a gente é tipo assim. Nós temos um simulador de voo também. Deus confronta a gente através de pessoas, tal, aí você está sendo trabalhado. E outra coisa é quando você se reveste também, quando você ora, quando você busca a Deus. Exatamente, você está se revestindo de autoridade e se preparando para aquelas situações. Quer dizer, eu estou me armando, né? Sim. Porque quando a situação vier confrontar você, você já está preparado para ela. Então, assim, quando acontece algo na nossa vida, a gente tem que aprender com aquilo que está acontecendo, qualquer coisa, porque a próxima vez eu já sei como lidar com aquilo. Claro, se eu me deixar trabalhar e observar o que está acontecendo. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Então, olha só. Esse estudo poderia servir de manual de treinamento,
A palavra de Deus, dentro desta mensagem, prepara ou o arma para as curvas que a vida prepara para você com relação às autoridades. Se você reagir corretamente, experimentará as bênçãos. Pedro nos diz que aqueles que seguem o exemplo de Cristo e seu sofrimento cessam o pecado. Que comentário grandioso! Em outras palavras, aqueles que corretamente lidam com o tratamento injusto nas mãos de autoridades chegam a um lugar de maturidade espiritual. Existe uma promessa ainda maior que Paulo disse, 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele, e se perseverarmos, também com ele reinaremos. A autoridade espiritual é promessa para aqueles que sofrem como Cristo. Quanto maior a dificuldade que você enfrentar, maior autoridade Deus lhe dará. Novamente você pode ver que Deus o posiciona para ser abençoado quando você encontra autoridades insensatas, mas você reagirá corretamente e receberá a sua bênção, ou você ressentirá e dará lugar à sua ira. Você tem que voltar para trás de novo e volta com uma intensidade. Começa tudo de novo. E o pior é o que? Lembra que eu falo? Como é que é a areia do deserto? Quanto mais se mexe, mais se afunda. Cansa. A musculatura cansa. Você dá 2 passos para frente, 3 para trás. Dói. Então passa na prova de primeira, ou de segunda, de terceira. Mas não deixa 4, 5, 6. Gente, vocês vão cansar. Cansa. A tendência é reprovar mais e mais, você vai cansando. E daí você entra num ciclo de reprovações que vão te levando cada vez mais para buraco. E cada vez fica mais difícil. Então vamos lá. Você então receberá a sua bênção ou se ressentirá e dará lugar à ira? Mais uma vez a pergunta. A escolha é sua. Então, escolha o caminho de vencedor, que é a vida. Como? Deus, tu estás trabalhando comigo. Ou, Senhor, até essa semana a gente estava conversando. A gente tem que tomar um cuidado para não espiritualizar tudo, gente. Tá certo que nós somos o quê? Espírito. Certo? Mas no nosso dia a dia existem coisas que acontecem corriqueiramente. Entendeu? Uma atitude, uma forma de agir, uma forma de falar, como ver... São coisas naturais. Como que eu devo me comportar com relação a isso? Naturalmente. Não, tá tudo bem. Hoje o fulano tá assim, o ciclano tá assado. Ah, tem dias que eu também não tô legal. Compreender, se ajustar. Entendeu? Não, tudo leva pro extremo. Tudo ou é super espiritual ou é super carnal. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios. Isso é ruim. Isso causa o quê? O que causa? Instabilidade. Porque hora você está lá em cima, hora você está lá embaixo. Deus quer que nós sejamos equilibrados. Então, nós temos o que? Discernir o que é natural e o que é corriqueiro do dia a dia. Tá certo que Deus é espírito e nós somos espírito. E se a gente está vendo no hebraico que tudo é uma coisa só. Só que eu não posso ficar pesando e supervalorizando determinadas coisas. Tem coisas que são corriqueiras. É o dia a dia, você está ali convivendo, tem que aprender a lidar. Como? No tom emocional. Ah, mas fulano me tratou assim, ou me desprezou, ou acabou, não sei. Não, e de repente, poxa, eu conheço tão bem aquela pessoa tal. Deus está trabalhando no meu caráter. Ah, com certeza. Mas assim, a pessoa também, né? De repente ela não está bem. Eu também tenho dias que eu não estou bem. Então tá certo, eu tenho uma visão espiritual. Mas eu também tenho que ter uma visão normal, natural das coisas. Senão daqui a pouco tá todo mundo doido. É o famoso teste da fila do supermercado, né? Acredito, meu Deus do céu. Hoje eu tô dando nossa... Não, é natural que do outro lado que você vai tem fila, na loteria tem fila, no banco tem fila, no supermercado tem fila. Daí você aproveita, ontem eu fiquei até quase 5 horas da tarde na fila. Da 1h30. Até quase esse horário, esperando a minha vez. Né? Daí sentei, o Edinho ficou lá, daí a gente começou a trocar ideia sobre a palavra, foi bem legal. Daí aconteceu que o Edinho tinha certeza que conhecia uma moça de um seminário, mas não era nada daquilo.
Deus é que deu a entrada, eu olhei pra ela e falei, pois é, moça, então a gente deu bola fora. Mas então, a gente pode te convidar pro seminário, pro próximo? Ela pode e tal. Daí pegamos já o telefone e vou estar entrando em contato com ela pra chamar ela, né? Daí eu disse pra Dinha, meu Deus, que bola fora, né? Dinha disse, pois é, eu tinha certeza. Eu falei, pois é, mas não faz mal, Deus sabe todas as coisas. Então Deus moveu algo ali. Daí dali, porque eu tava longe, as enfermeiras falavam baixinho o nome, daí eu fui pra cadeira de lado, daí sentei do lado de uma outra moça. Daí a outra moça começou, daí já começamos a conversar, já não preguei Jesus nem nada, mas assim, princípios, falamos da hora do parto, compartilhamos, ela me contou a história dela, eu contei a minha história, daí eu falei que bênção que é e tal, abençoei o bebê e tal. Então, tudo Deus tem um propósito, ok? Mas eu agi naturalmente, eu não precisei ficar... E agora? E agora? Não, naturalmente. Gente, nós não somos robozinhos, nós somos pessoas. Naturalmente as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Tem umas coisas que precisam. Né? Não fala assim, Deus, e agora, Deus? Vou lá pegar água e faz essa água pra ela, não, Deus. Isso! Deus, e aí, pai, eu levanto, abro a porta, não abro a porta, o que você quer que eu faça? Ué, você sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Isso! E se Deus trabalhar nisso, tudo bem, Deus vai falar, faz isso, que isso é de Deus, continua trabalhando. Então é isso que eu quero dizer, são coisas naturais da nossa vida. Eu não preciso, Deus e agora não, você está em Deus, então os teus passos estão em Deus, naturalmente. Senão eu vou ficar o quê? Eu vou virar ai, que coisa chata. Eu vou virar um robozinho né? Durinho, sem vida, na forma. Ai, credo. Cada um é cada um tem um jeito, uma forma natural. Vai lá e vê o que acontece. Ai, Senhor, está acontecendo o quê? Não sei, mas vamos lá. Quando você fez, já foi. Daí você disse, nossa, uau. Ou então você diz, puxa, que pena, perdi uma oportunidade. Naturalmente falando. Acontece. Cris, mas a gente aprende com isso. Oi. Posso falar uma frase? Pode. Cabe aí. Vamos lá. Aprendemos as verdades mais profundas através dos nossos relacionamentos. Porque geralmente vai ser no relacionamento onde vão ver os maiores confrontos. Qual é o relacionamento mais íntimo que existe, naturalmente falando? Marido e mulher. E é onde os maiores confrontos acontecem. Por quê? Deus está o quê? Trabalhando no nosso caráter. O marido na vida da esposa e a esposa na vida do marido. Né? Está nos treinando com a noiva de Cristo. Então vamos continuar aqui que nós temos aí muito tempo. Agora vamos lá. Julgamento autoimposto. Aqueles que honram a autoridade andam em grande autoridade e o respeito os seguem. Não é todo mundo que reage à autoridade como Davi o fez. Frequentemente nos deleitamos em ver defeitos em nossas autoridades e então nos sentimos justificados para jogar pedras. Sabia que ele estava errando. Daí começa a ver todos os defeitos. Pedra. Ele tem defeitos, não espere a perfeição. Não espere pecado. A perfeição não dá. Entendeu? Tem uma palavra em João que diz, aquele que diz que não peca, só em dizer que não peca já comete pecado. Então quando eu me refiro a pecado, é o quê? É coisas que geram morte e onde não há arrependimento, tá? E nós sabemos quais são os grandes pecados. A gente tem inclusive falado que um dos grandes pecados esquecidos tem sido o quê? Desobediência contínua, né? Desobedecer, todos nós lutamos, todos nós desobedecemos, mas temos que lutar para obedecer. Então não pode haver o quê? Uma continuidade na desobediência. Certo. Nossa reação ao pecado dos outros, especialmente daqueles que são líderes, é um dos maiores indicadores da nossa maturidade espiritual. Neste caso, Deus geralmente usa os erros e culpas das autoridades em nossa vida para expor a verdadeira condição do nosso coração. Nós vemos como aconteceu com um dos filhos de Noé. Certo, porém errado. Após o dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma vinha. Um dia, após beber demais, ele se retirou para sua tenda e estava bêbado. Tirou suas roupas e ficou nu.
Cã, o filho mais novo, entrou na tenda de Noé, que estava deitado, viu sua nudez, foi para fora e disse aos seus 2 irmãos, Sem e Jafé. Ele disse somente à família. Deve ter sido assim, gente, o papai tá bêbado e nu como um gaio. Ou talvez ainda pior, talvez ele tivesse chamado seus irmãos para verem seu líder espiritual nu. Então, vamos lá. O líder pecou. Daí o pessoal se reúne para, olha lá o que ele está fazendo, olha lá, olha lá. Olha o que está acontecendo. Para tocar a pedra, para expor a liderança. Isso é complicado. Quando Sem e Jafé ouviram a história, eles tomaram um manto, em vez de ajudar a jogar pedra, pegaram o manto e cobriram a nudez do pai. Eles nem brigaram com Cã. Eles cessaram o falatório com as suas atitudes, com o seu fruto. Eles pegaram o manto e cobriram o pai. Isso já calou a boca do Cã. Ele deve ter ficado assim, ups, pisei na bola. Né? Quer ver? Ó, Gênesis 9, 25, 27. Maldito seja Canaã, seja servos a seus irmãos e ajuntou. Bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Então, quando houve uma exposição da liderança, no caso do pai, de uma maneira completamente sarcástica, maldosa, porque tem pessoas que são maldosas, elas fazem para destruir mesmo, com maldade. Não é para proclamar o reino ou qualquer coisa, não, porque a gente tem, não, é maldade. A pessoa é naturalmente amaldiçoada. Deus deixou claro. Maldição em cima de maldição. Em capítulos anteriores desse estudo, discutimos sobre as consequências da desobediência à autoridade de Deus. Aqueles que se rebelam se posicionam debaixo de uma maldição. Cã aprendeu esta verdade de uma maneira difícil. Ele desonrou a autoridade delegada por Deus a Noé, o que trouxe uma maldição à geração de Cã. É interessante que a transgressão de Cã lhe trouxe severas consequências, enquanto a consequência da bebedice de Noé não seja mencionada. A falha mortal de Noé tornou-se um teste para os seus 3 filhos, revelando o coração de cada um deles. Um foi rebelde e tolo, e os outros 2 foram misericordiosos e honraram a Noé. Noé não deu o melhor exemplo estando bêbado, mas Deus é quem iria lidar com o seu comportamento, e não aqueles que estavam sob sua autoridade. 2 filhos entenderam isso e continuaram a honrá-lo. Um tomou sobre suas próprias mãos resolver o caso e desonrou o seu pai. Trouxe sobre sua própria cabeça a maldição que estava destinada a seu pai. Sem e Jafé não olharam para o erro do seu pai. Eles não queriam observar e nem permitir que outros, ou as suas esposas e filhos, vissem a condição dele. Então eles o cobriram. Por haverem mantido reverência pela posição de seu pai, eles protegeram a posição dele e seus corações. Cã, contudo, zombou e desrespeitou seu pai numa possível tentativa de desacreditar sua autoridade. Isso deu a Cã uma desculpa para desobedecer a seu pai quando ele desejou. Isso é verdade sobre qualquer pessoa quando a insubordinação habita em seu coração. Ao desqualificar uma autoridade, ele sente-se desobrigado da submissão. Em seu coração, ele despreza a sujeição. Como isso é grave. Ele vai arrumar desculpa para estar sempre desobedecendo e ainda sair por cima. Procura o erro da pessoa para funcionar. Exatamente. Esse tipo de pessoa, ele não é um crítico para abraçar o reino. Ele é um crítico para justificar ele. Vocês estão entendendo? Ele vai sempre procurar o pior de alguém para poder justificar o seu erro, porque o dele é menos pior. E para não precisar obedecer. Viu? Eu vou obedecer isso aí? Misericórdia. É assim que o rebelde sem causa é. Ele não tem causa e nem casa, né? Porque ele não para. Não tem jeito. No corredor da fama de Deus, Hebreus 11, Deus lista Noé por causa da sua fé e obediência, mas nós não encontramos Cã na lista. Cã não estava certo? Noé não estava bêbado e nu? Sim?
E Cã estava 100% correto no que ele reportou. Porém, ele estava errado em seu princípio. A motivação. Questionamento justificaria sua ação. Ele repetiu somente o que havia visto. Ele estava somente sendo sincero. Mas o princípio de obediência e reverência dizem o contrário. Sem Jafé honraram seu pai e foram abençoados. Então todos deviam ter coberto o pai e depois chegado e sozinhos conversado. Poxa, pai, o que aconteceu, né? Foi tão estranho para nós ver o Senhor naquela condição. Daí provavelmente Noé poderia ficar bravo e dizer: mete meu filho. Ou então ele ia dizer: pois é, filho, perdão, foi a primeira vez, a última. O pai vai se comportar melhor da próxima vez. Não sei o que poderia acontecer. Mas as coisas teriam sido diferentes. Cã não teria sido amaldiçoado. Muitos como Cã estão corretos no que reportem sobre os líderes, mas estão errados aos olhos de Deus. Eles têm desonrado outros e perdido sua bênção. Eles vivem na tolice do seu próprio entendimento e questionamento. A esses falta o coração de Davi, Sem e Jafé. Quando a queda de Saul foi completa, Davi chorou e proclamou. 2 Samuel 1, 20, 23 e 24. Alguém lê para mim, por favor? Não noticies em Gade, nem publiques nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem os filhos dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre vestidos e adornos de ouro. Davi sofreu tratamentos severos nas mãos deste líder. O entendimento natural e questionamento carnal o teriam encorajado a regozijar-se e proclamar vitória contra Saul. Mas novamente Davi provou que vivia pelos princípios de autoridade. E seu exemplo comunicou isso aos homens debaixo de sua autoridade. Como resultado, ele se tornou um grande líder em seu reino. Aqueles que honram autoridades andam em grande autoridade, e o respeito os segue. Eles atraem as bênçãos de Deus. Aqueles que injuriam autoridades ou fazem descaso dela, semeiam uma colheita de desrespeito e trazem julgamentos sobre si mesmos. Lembrando que toda autoridade que é delegada por Deus deve ser honrada e respeitada. Autoridades que desobedecem à direção de Deus podem perder o quê? A unção ou a autoridade delegada. Então eu não preciso mais obedecer, porém eu devo honrar. Ok? Então nessa noite, gente, nós vamos ficar por aqui. A gente bateu em umas teclas bem profundas, deu para esclarecer bastante coisa. E eu espero em nome de Jesus que em todas as áreas das nossas vidas, sendo em casa, no trabalho, na família, a gente possa estar vendo Deus se mover e Deus mostrar nossos erros, nossos acertos, tudo com a intenção de nos transformar em pessoas cada vez mais próximas da glória e do caráter de Deus. Amém? Graça e paz então, gente. Deus abençoe até semana que vem. Glória a Jesus.